Pedia um copo d'água, as pessoas jogavam fora. As pessoas até, às vezes, não sabem diferir o que é um bandido e o que é um morador em situação de rua. A pandemia fez aumentar o número de pessoas vivendo nas ruas. O desemprego e o uso de drogas também estão associados a essa população. Cada um tem uma história própria, histórias que muitas vezes se tornam invisíveis. Aqui em Vitória não é diferente. Depois de quase 3 anos da pandemia do Covid-19, os impactos também têm sido fortes nas ruas da capital. De acordo com a prefeitura, o número de pessoas sem moradia aumentou 40% e o local de abrigo delas tem sido em praças, embaixo de pontes ou de marquises. A pandemia é fato que ela agravou as situações de pobreza extrema e de miserabilidade no Brasil. Esses fatores, uma vez agravados, contribuem de forma significativa. Porque quando as pessoas perdem um emprego, quando elas perdem a sua renda, quando elas não têm mais condições de morar numa casa, num espaço alugado, não lhes resta outra alternativa senão ir viver nas ruas. Muitas das vezes essa situação é agravada por desentendimentos familiares, por dificuldades de convivência com a vizinhança, por questões relativas ao uso de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas, que podem acarretar e aprofundar condições, digamos, insalubres de sobrevivência em contexto familiar. O olhar muitas vezes é de medo, medo causado pela rejeição. Porque a gente podemos ser atacados a qualquer momento na rua, então não sabemos a hora certa, entendeu? Do ataque, então sim. Mas quando as pessoas olham você, que está às vezes no meio de uma população de rua, para eles você também é um drogado, um ladrão, um viciado que vai trazer um prejuízo, entendeu? Isso é o que mais tem arrasado todo mundo, entendeu? Dayana vive nas ruas há 24 anos. Aos 5, sofreu abuso sexual do próprio tio. Ao sair de casa, sofreu muita discriminação. Nas ruas, teve contato com as drogas e, desde então, sofre com a dificuldade de sair dessa vida. Eu acho que o governo, todo mundo tinha que parar para perceber. Não é todo mundo que está na rua que é vagabundo. Tem gente, doutor, médico, professor. De acordo com a assistente social Luciana Constantino, antes da pandemia, mais de 300 pessoas viviam nas ruas da capital. Somente de janeiro a março deste ano, houve um aumento de 40% da população em situação de rua. Para ela, o principal motivo para esse aumento é o próprio empobrecimento. A população em situação de rua, como a própria legislação fala, são pessoas que têm em comum a extrema pobreza. Então, como nós vivemos num sistema capitalista, que não existe espaço para todos, e com as questões, por exemplo, a pandemia, é uma calamidade pública que agravou as condições econômicas da população. Muita gente que tinha emprego, tinha casa, tinha emprego, acabaram perdendo emprego, acabaram ficando desalojados, e muitos deles acabam ficando em situação de rua. Então a extrema pobreza é uma marca da população em situação de rua. Em Vitória, a prefeitura oferece acolhimento e outras políticas que auxiliam a população a sair das ruas. Então, a gente tem o Centro Pop, possuímos abrigos para a população em situação de rua. E aí é importante dizer que em julho do ano passado a gente conseguiu aumentar essa capacidade de vagas. A gente saiu de 155 vagas para 195, porque a gestão Lorenzo Pasolini entregou um abrigo que fica na Leitão da Silva com mais 40 vagas. E fora isso, a gente tem todo o atendimento que é feito pelo CREAS, que são 3 CREAS espalhados pela capital e as equipes de abordagem. Esse é Alessandro. Ele viveu em situação de rua por 5 anos. Após sair delas, ele conta sobre a importância do apoio e a ajuda de todas as pessoas a essa população. Uma coisa que, quando uma pessoa,
usuária de droga, ela te dá essa liberdade de procurar ajuda, você tem que automaticamente ser ágil e rápido, né? Porque eu imagino ela gritando por socorro. Então, naquele momento ali, ela está gritando por socorro, ela está querendo uma ajuda. Quando eu consegui largar o crack na rua, que para muitos fala que é muito difícil. Mas quando você tem a certeza e convicção que você pode sair, porque meu pai sempre ele lançou, pai que eu falo que me criou também, né? Esposo da minha tia. E ele falava uma coisa comigo que era muito interessante. Ele: você nasceu fumando? Você nasceu bebendo? Da maneira que você entrou, você também consegue sair. E isso eu peguei para mim. A vereadora Camila Valadão afirma que essa população precisa de amor, respeito, empatia, atenção e ajuda. A gente ainda vive em um país em que pessoas têm a coragem de mijar em cima de uma pessoa que está dormindo na rua, ou de chutar alguém que está dormindo na rua, ou de jogar álcool e botar fogo, como a gente já teve ao longo da nossa história. Então, que a gente possa deixar essa história para trás e construir uma nova história, assim. Nas manhãs eu sou teu sol, na sua cama eu sou lençol. No chuveiro eu sou teu pensamento e na varanda eu sou o vento. Às noites eu sou o luar, sol pra iluminar. Na primavera você é minha rosa mais bela. Basta um sorriso seu pra nossa estrela brilhar.